Fala, Vôlei estamos de volta. Quinto episódio da segunda temporada de Brazucas pelo Mundo. E vou falar para você, seu Bruno, esse negócio de jogo no meio da semana e no fim da semana, quando a gente vai consolidar, você fala, caramba, essa galera não para de jogar. Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, Daniel? Grande abraço a você e aos nossos amigos. Pois é, algumas rodadas quebradas, mas eu tô mais feliz ainda de estar aqui com você porque tenho várias boas notícias, muito boas notícias, os brasileiros arrebentando. Vou falar hoje mais de vitórias do que de derrotas, o que é sempre muito legal, né? Bom demais. E lembrando a galera que esse é o meio de semana também do início dos campeonatos europeus, os continentais, né? Champions, Cheve. Então, a partir de agora, além de vocês acompanharem conosco nas próximas semanas os campeonatos nacionais, a gente vai tentar incluir alguns resultados dos continentais aí, porque a tal da Champions vale bastante, hein, seu Bruno? Ah, vale demais, Daniel. Realmente é um campeonato espetacular. Escolhe o seu destino inicial, por favor, aí, meu amigo. Ah, vamos nessa, Daniel. Como eu falei, eu vou começar com notícia boa. Suíça, e quem segue voando por lá é o ponteiro Felipe Ramé. 3-0 a vitória do Genebra sobre o Nafels. O Ramé contribuiu com 13 pontos e foi o atacante que mais recebeu bolas, viu? Recebeu 30 e botou 12 no chão. Ainda conseguiu um ace. O Genebra é o líder do campeonato suíço, são 14 pontos com 5 vitórias e apenas uma derrota. Parabéns aí ao Ramé pelo desempenho. Eu vou começar aqui pela Polônia, já que eu fui elogiado pelo meu quase um sotaque polonês. O Jastrzębski Węgiel faz um início de temporada perfeito na Polônia. O time dirigido pelo Marcelo Mendes agora é o único invicto da Plus Liga, somando 24 pontos após 8 vitórias e apenas 2 sets perdidos nesse início de campanha. No último sábado, o triunfo foi contra o Resovia, ou Rzeszów, como preferirem aí. Até então, também invicto no campeonato e um sonoro 3-0. Quem também venceu na rodada foi o Lublin, do levantador Cristiano Torelli, ex-vôlei Renata, 3-1 no Stalnisa. Stalnisa, que é uma das surpresas do campeonato, está em quarto lugar. Uma boa vitória do time do Cristiano, que sobe na classificação, agora chega em 12º, ainda distante do Jastrzębski, do Marcelo, que está deitando e rolando nesse início de temporada, seu Bruno. É impressionante esse início aí de campeonato polonês para o time do Marcelo. Passada na Grécia agora, terceira rodada por lá e vitória do OFI, do ponteiro Rodrigo Ruiz, sobre o Skidras por 3-0. O Rodrigo foi titular nas 3 parciais, marcou 9 pontos, 2 deles no saque e deu um show na recepção, terminando a partida com 87% de eficiência no passe. Essa foi a primeira vitória da equipe, que ocupa agora a 7ª posição na tabela. Já o Panathinaikos do central Lucas Rangel acabou derrotado pela primeira vez na competição e caiu para o 6º lugar. Perdeu por 3-0 para o Alons Milon fora de casa. O Lucas fez 4 pontos, todos no ataque, terminou a partida com 67% de aproveitamento no fundamento. O líder do Gregão é o Olympiacos, com 3 vitórias em 3 jogos, Daniel. Bacana. Falando nisso, você falou em boas notícias, que a gente não combinou aqui de boas notícias estarem dos dois lados, mas aqui na Turquia, quem segue muito bem nesse início de temporada é o Bursa. O time do levantador Murilo Radic bateu na última rodada o Sport Toto, 3-0, e com 5 pontos do levantador brasileiro. 3 no ataque, 100% de aproveitamento e 2 no bloqueio. São 15 pontos em 7 rodadas. O Bursa é o terceiro, está em terceiro lugar. Liderança invicta do Halkbank, do Nimir Abdelaziz. Mas o time do Murilo está aproveitando bem esse início de temporada para se firmar entre os primeiros colocados. Tem muito time bom ainda lá na Turquia que ainda não apareceu tanto. Tem Galatasaray, tem Akasspor, mas um bom início do Búzios aí. Você vai ganhando aquela gordurinha, né, Bruno? Começa bem e depois, se você, quando encarar os principais favoritos, você tem uma oportunidade ali de tentar arrancar um pontinho ou outro, mas o começo é muito promissor do Murilo Radic nessa temporada turca. Muito legal, Daniel. Eu estou agora na Espanha e quem segue voando é o Las Palmas Gran Canária, da Central Adrívio Verte. Vitória fora de casa sobre o Aro La Rioja por 3-0. 10 pontos da Adri, 2 de saque e 2 de bloqueio, rodando 6 das 11 bolas que ela recebeu. Entre as centrais do Campeonato Espanhol, a Adri aparece como a 11ª nas estatísticas. O Las Palmas lidera a competição, 15 pontos, 5 vitórias e apenas uma derrota, uma bela campanha.
No masculino, eu também falo de vitória do líder. O Guaguas, do levantador Paulo Renan, atropelou o Barcelona em casa por 3-0. Foi a 6ª vitória em 6 jogos. Infelizmente, quem segue zerado e agora na lanterna é o Santanderina, do ponteiro Rafael Marcarini. Derrota fora de casa por 3-0 para o Almeria. O Marcarini foi o maior pontuador da equipe, 11 acertos, sendo 2 deles no bloqueio, e ainda conseguiu um ace. Entre os ponteiros, o brasileiro é o 8º melhor pelas estatísticas, mas por enquanto a equipe não vem ajudando. Quem também teve pontuação expressiva foi o ponteiro Eric Costa, ex-Goiás, agora no Cisneros de Tenerife. Pela 2ª divisão, vitória por 3-0 sobre o Palência, não confundir com Valência, hein? O Eric fez 13 pontos, 3 deles no saque, e obteve 63% de aproveitamento no ataque e 64% de eficiência na recepção, números bem parecidos. O Tenerife é o vice-líder do grupo A da segundona espanhola. No grupo C, também rolou vitória e vice-liderança para o San Roque, do levantador Gustavo Nicomedes, 3-1 em casa sobre o Castellón, e 1 pontinho do Nicomedes no bloqueio. Portanto, bons desempenhos e também resultados para os brasileiros na 2ª divisão da Espanha. Daniel, já já eu volto para encerrar aqui a minha parte, claro, né, com a terrinha, com Portugal. Bacana, Bruno. Eu vou passar aqui pela Itália. Falamos em liderança em alguns momentos, e no italiano masculino, quem segue firme e forte é o Perugia, primeiro colocado, ainda invicto na última rodada, vitória sobre Milão, 3-0, sem Leão, poupado, depois daquela horrorosa queda na decisão da Supercopa. O ponteiro polonês vai ficar alguns dias para se recuperar antes de voltar a jogar, mas teve Flávio como titular. O central brasileiro anotou 10 pontos, 64% de aproveitamento no ataque. O Perugia segue imbatível. E já que estamos falando em liderança aqui, Bruno, eu vou incluir a liderança da 2ª divisão italiana. Vibo Valentia, o time que a gente esperava tanto na temporada passada e acabou sendo rebaixado, e agora é dirigido pelo brazuca César Douglas. Por enquanto, 6 jogos, 6 vitórias, 17 pontos, e liderança da Série A2 italiana para o time comandado pelo brazuca César Douglas, que passou muito tempo aí por Taubaté, fez boas campanhas como treinador e tem se firmado na Itália, tentando agora dar um passo para chegar na elite na próxima temporada, Bruno. Bom, como eu prometi, estou em Portugal agora. Você falou de treinador brasileiro, e os rivais Benfica e Sporting são treinados por brasileiros, né? O Benfica sob o comando do Marcel Matos e o Sporting comandado pelo Gerson Amorim, né? O Gersinho, 6ª rodada já por aqui. Os Leões venceram fora de casa o Viana do Castelo por 3-0, mais uma grande atuação do ponteiro Pedro Cardoso. 10 acertos, sendo 3 aces e 2 bloqueios, uma eficiência de 83% na recepção. Esse resultado levou o Sporting para a 6ª colocação na tabela. Em terceiro está o Benfica, que derrotou o Caldas da Rainha por 3-0 em casa. 6 pontos do ponteiro Japa, com 55% de aproveitamento no ataque, e 11 acertos do também ponteiro Rafa, com 78% de eficiência na recepção e rodando 9 das 17 bolas que recebeu. A liderança do Campeonato Português pertence ao ex-Moriz, com 18 pontos, 6 vitórias em 6 jogos. O vice-líder é o Fonte Bastardo, também com 6 vitórias em 6 jogos, mais um pontinho a menos, 17, Daniel. Bacana, seu Bruno. Agora eu vou fazer uma longa passagem pelo vôlei francês, porque o que tem de brazuca arrebentando lá não é pouca coisa. Foram 2 rodadas nessa última semana, então uma enxurrada de destaques brazucas aqui nesse nosso resumão. A disputa segue entre Chaumont e Tours. O time do Thales, agora com 19 pontos, foi até Paris nessa última rodada e venceu os donos da casa. 59% de positividade do líbero da seleção no passe. Já o Tours fez 3-0 no Toulouse. O João Rafael, ponteiro, que havia sido MVP no duelo anterior contra o Aragó, voltou a atuar muito bem. 11 pontos, 64% de positividade no passe e mais 59% de acerto ofensivo. O maior pontuador, quase que como sempre, a Buba, 22, também beirando os 60% no ataque nesse jogo. Quem também colaborou com a vitória foi o central Aracaju, terceiro colocado com a seleção no último Mundial, 6 pontos, 3 deles no bloqueio. Do outro lado, quem estava em quadra era o ponteiro David, ex-Vedacity Guarulhos, saiu do banco e colaborou com 6 pontinhos na partida. Quem também vem em recuperação na França, viu, Bruno, é o Montpellier, atual campeão.
uma sequência de vitórias incrível. O time saiu lá de baixo, chegou a ser o último colocado, já é o sexto, com os brazucas em destaque. Na vitória sobre o Nantes, o levantador Thiaguinho foi o MVP. Já contra o Poitiers, quem se destacou foi o ponteiro Leozinho, ex-Minas, ex-Sada Cruzeiro, foi o maior pontuador, com 15 acertos, 13 deles no ataque e um aproveitamento de 59%. A rodada ainda teve 28 pontos do oposto Shizoba, vitória do Nantes sobre o Narbonne, fora de casa, 3-0. O Brazuca fez 5 aces nesse jogo e beirou 65% de acerto no ataque. Para quem faz quase 30 e com esse percentual, você tem ideia do quanto jogou. O resultado colocou o time em quinto lugar. E por fim, mais 14 pontos do ponteiro William Doado. Passou por Itapetininga nas últimas temporadas, mas os 14 pontos não impediram a derrota do Nice para o Saint-Nazaire, time dirigido pelo Rubinho, subiu da segunda divisão para a primeira e está ali na briga pelas primeiras colocações, viu, seu Bruno? Brazucas arrebentando no vôlei francês, meu amigo. Ah, muito legal esse episódio, né? A gente fica leve quando as notícias são boas, quando os nossos compatriotas arrebentam. Então, estou muito feliz aqui nesse quinto episódio que a gente possa continuar dando boas notícias aqui no nosso encontro de toda terça-feira. Daniel, queria te agradecer mais uma vez, agradecer, como sempre, os nossos parceiros do Team GM. E para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, já deixa o like aqui nesse conteúdo e te agradeço também por assistir o vídeo até o final. É isso aí, Bruno. E lembrando o pessoal que gosta do vôlei internacional, www.webvôlei.com.br, tem ali jogos de Boscovic, Egonu, Gabi, por aí vai, Fedorovtseva, Ana Cristina, a rodada do italiano, teve derrota da Rosa, mais uma vez, o Busto sofrendo com desfalques. Teve um duelo muito interessante no fim de semana, Karakurti versus Lorraine, amigo. A Lorraine ainda não tem um time ali para brigar pelos primeiros lugares, mas está se firmando nesse início de temporada. Então, sim, sempre que você quiser procurar notícias sobre outros brasileiros, outros campeonatos, entra lá no nosso site e você vai conhecer mais do que eles estão fazendo por aí. E tem campeonato só começando, amigo. Como eu disse, essa semana tem Champions, tem Chevy, tem muito time brasileiro, tem muito time com brasileiro cotado para disputar título. E a temporada está começando, então a gente vai longe ainda. Como diz o outro, abril é logo ali, né, seu Bruno? Obrigado mais uma vez. E a gente volta na próxima semana, sempre às terças-feiras, trazendo as novidades dos brazucas pelo mundo. Obrigado, Bruno. Boa semana aí. Para você também, Daniel. Um abraço a todos.